Matheus Castro, sou consultor na VAT Capital, mas primeiramente aqui eu gostaria de agradecer aqui ao Thiago e ao Cláudio Fraga por ter indicado aqui a VAT Capital para fazer essa apresentação e obviamente a Emily aqui que está ajudando a gente a fazer todo esse processo aqui, tá bom? O tema de hoje a gente vai se tratar um pouco sobre mini geração também, tá? Principalmente aí em GD remota, tá? São projetos acima de 1 mega, 1 a 5 mega ali no limite. E vamos se tratar aqui um pouco do panorama de transações e competitividade para projetos de GD remota, tá? Mas antes de se tratar aqui no tema, vou dar só um passo para trás, tá? Vou falar aqui um pouco só da VAT Capital. A VAT Capital é uma assessoria financeira voltada para o mercado de energia. A gente trabalha com geração centralizada, geração distribuída e também projetos de biogás e projetos de bioenergia em geral. A gente tem 3 pilares principais, que é a estruturação financeira, então a análise de viabilidade econômica, financeira do projeto, modelagem, né? A gente faz estruturação de dívida via financiamento com BNB, BNDES, debêntures, bancos de fomento. E o terceiro pilar de fusões e aquisições, M&A, ok? Então são esses 3 principais pilares que a VAT Capital faz, tá? Vamos começar, na verdade, trazendo um pouco de dados, um pouco de entendimento aqui, tá? Esse aqui é o mapa dos principais projetos e principais grupos que foram adquiridos, tá? E aqui tem o volume de transação, o volume da transação aqui, o volume da transação aqui, nem todos têm o volume aberto, tá? Quem foi o comprador, quem foi o vendedor e em que estágio aquela operação estava. Bom, primeira informação importante, né? O estágio da operação em GD é muito crucial quando a gente está se tratando aqui de valuation, né? Então, um projeto que é greenfield, né, que é o projeto que está ali pronto para ser construído, mas é um papel, é uma expectativa de receita no futuro, ele tem um valor. Um projeto que está em construção, né, que já tem ali suas licenças, enfim, já está, obviamente, bem mais acelerado, já tem um outro valor. E, obviamente, por último, um projeto injetando, conectado na rede, tem um outro valor, por conta ali dos riscos que já foram passados e não serão mais realmente... não serão mais executados, não serão mais verificados por um possível comprador no futuro. Então, esse aqui é um principal mapa das grandes transações de grandes grupos que aconteceram na GD remota, principalmente, né, conglomerados de projetos acima de 1 mega. Então a gente está falando aqui de 1 a 5 megawatts. E a VAT Capital, no final do ano passado, fez um estudo de mercado voltado para entender qual é o múltiplo dessas transações, né? Então, na verdade, aqui, se vocês forem ver, temos 2 formas de precificar esse valor desse ativo que está ou em construção, ou implantado, ou em projeto, né? Não existe, é um papel. Por múltiplo, em reais por megawatt pico, ok? Que é uma forma mais fácil, uma forma que o mercado, no geral, pratica. E temos o fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado, como os senhores sabem, a receita depende bastante ali da geração e de inúmeros fatores, que de fato a gente só vai ter quando o projeto estiver de fato gerando. Então, o fluxo de caixa descontado geralmente é utilizado em projetos que já estão operando, já estão gerando receita ali para o detentor daquele ativo, tá? Enquanto que o outro, o múltiplos, é utilizado aí para projetos greenfield, projetos que estão em papel, né? E aí, se tratando sobre os múltiplos, né, sobre os projetos em papel, e em especial aqui no Centro-Oeste, a VAT Capital fez um estudo no passado, né,
falando desses múltiplos para os projetos Greenfield, para os projetos Greenfield em GD0 e em GD1, ou seja, não são os projetos atuais que estão sendo protocolados, mas sim projetos anteriores a 14300, né? Ou no limite da data de conexão da 14300, que obteve o parecer dizendo que é uma GD1. Então, através desse gráfico aqui da esquerda, né? Aqui foram 323 amostras, né? Temos dois dados aqui importantes, tá? Em laranja temos aqui a estatística mostrando o valor por megawatt AC, ok? Então é uma potência instalada, não é potência pico aqui. Então a gente tem aqui 90% do mercado cobrando entre 200 a 400 mil reais o megawatt AC, ok? Então isso é uma janela macro para vocês para vocês terem uma grandeza do valor a ser cobrado se vocês eventualmente tiverem um projeto a ser desenvolvido que atenderem a esses requisitos de ser GD1, GD0 e ser de mini geração acima de 1 mega. Okay? Para não enviesar este gráfico, a gente fez também ele em azul, tá? Por conta que das nossas amostras, basicamente 1/3 aqui, tá? A gente não fez só aqui no Centro-Oeste, mas a gente também pegou dados da CIMIG, tá? No Sudeste. E 1/3 desses dados eram da CIMIG. Então, para não enviesar esse gráfico, a gente também aqui fez em azul, para a gente conseguir comparar sem trazer algum viés aqui nas nossas conclusões, tá? E, novamente, a gente consegue observar que sim, se mantém isso. Você tem ali, a maioria dos projetos ali sendo construídos, sendo transacionados por base de 200 a 400 mil reais por megawatt AC, ok? No gráfico aqui na direita, temos uma análise um pouco mais profunda, né? Na qual a gente tem aqui a variação desses preços. Então, aqui em azul, você tem aqui entre 300 a 500, a 300 a 350 mil reais por megawatt AC, que é o valor pedido, tá? Esse aqui é o desvio padrão, tá? Esse box plot aqui é o desvio padrão, aqui tem um xizinho, e aqui o desvio padrão para cima e para baixo, ok? E então a gente consegue ver que a janela aqui é de 300 a 350, é o valor pedido por megawatt AC, enquanto que você retirando o valor da CIMIG, né, que é uma área de concessão que todos nós sabemos que já está muito mais estruturada e ainda não é mais líder, né? Acho que São Paulo já ultrapassou, mas é uma área de concessão bastante estruturada e tem bastante fomento lá. A gente retirando esses dados da CIMIG, a gente tem um range um pouco maior de 300 a 400 mil reais por megawatt AC, tá? Aumenta um pouquinho aqui na direita, no azul mais clarinho, tá? Então isso mostra pra gente que com um certo nível de acurácia, né, que aqui no Centro-Oeste os projetos sim estão sendo transacionados neste estágio de Greenfield, GD0 e GD1, entre 300 a 400 mil reais ou megawatt AC, para quem tem, né, interesse aí em empreender e fazer aquisição talvez de projetos. Bom, esses dados aqui, gente, primeiro de tudo, são os dados asking price, tá bom? Esses aqui são os dados solicitados pelo vendedor. Eventualmente, né, vocês sabem que nenhum projeto é perfeito, né? Vocês sabem que os projetos, às vezes, carecem de uma licença, de algum problema fundiário. Então, de fato, cada projeto é um projeto e vocês... tudo isso é englobado e tem que se resultar no valor final do projeto. Então, de fato, gente, o valor final percebido, tá, pela média do mercado é inferior ao que eu estou trazendo aqui. O valor de fechamento é geralmente inferior ao que é pedido pelo desenvolvedor, pelo detentor daquele ativo, daquele projeto, daquele papel, tá bom? Aqui vamos trazer alguns principais fatores que afetam o valor daquele projeto. Então, eu trago aqui alguns fatores que são primordiais para você entender o que vai
trazer de demérito, de mérito daquele seu projeto. Obviamente aqui não é segredo para ninguém a estimativa de geração, né? A irradiação global. Depois a TE e TUSD, tá? Aplicável, óbvio, por área de concessão aqui Centro-Oeste. E quando eu falo aqui de tarifa aplicável, né? A gente pode, inclusive, aprofundar essa explicação para entender quais são os impostos ali aplicáveis, né? Então, aqui em Mato Grosso, até onde eu sei, aqui vocês têm a isenção do ICMS, mas não é a situação em todas as áreas de concessão e definitivamente vocês têm que entender e aprofundar nestes cálculos para, de fato, entender o que é relevante e o que não é, para você entender o risco daquela futura receita que você está esperando daquele projeto. Porque não adianta nada você florear o projeto, colocar que vai gerar X e, na verdade, vai gerar 30% a menos daquele X, né? Então, esse é um principal fator na hora de você fazer aí a viabilidade, a valuation ali do seu projeto e não se frustrar na frente se algum investidor, algum comprador tiver essa análise e tiver esse crivo, tá bom? Além disso, eu trago aqui um fator importante também, que é o arranjo da usina, tá bom? O arranjo da usina é muito importante, tá? Quando se trata de projetos em que você considera tracker, não considera tracker, é uma estrutura fixa, qual é o overload, quanto você está considerando tudo isso, então isso é importantíssimo, apesar de você poder alterar, né, o overload lá na frente, né, mas o cenário atual que na consulta de acesso você de fato fez lá atrás, qual foi a especificidade, qual foi de fato o que você cadastrou ali no sistema da concessionária. Então, isso é importante para os comprador desse projeto entender se aquele equipamento que ele já tem em casa, né, já tem contrato, vai funcionar no seu projeto, né? Às vezes o cara só faz com tracker e o seu projeto tem uma topografia, tem um relevo muito ruim, que só aceita estrutura fixa, isso vai encarecer muito o projeto porque vai ter uma terraplanagem. Então, tudo isso realmente é de fato muito importante na análise se você de fato quer desenvolver um projeto para vender depois. Okay? E também posso falar aqui que escala também é uma coisa muito importante ali no tópico 5, né, principalmente no CAPEX e OIM. Então, geralmente quem desenvolve um projeto não desenvolve um projeto, desenvolve 10, 100. E quanto mais próximos os projetos estão, né, você obviamente vai fazer uma eficiência muito grande em OIM, né, quando o comprador daquele projeto, né, ele vê valor nisso, né, porque ele vai utilizar a mesma mão de obra para fazer o OIM de todas as obras. E o CAPEX, obviamente, por você ter um volume maior de equipamentos e você ganhar com essa redução, porque você vai comprar um volume substancial, seja do distribuidor, como aqui tem vários, ou seja importando direto. Tá? E em contraponto a todos esses itens que nós classificamos como relevante em alto ali, temos o custo de arrendamento como baixo, né? Por quê? Porque, na verdade, aquele detentor daquele imóvel rural, naquela terra, naquele chão, o valor que você vai efetivamente pagar ali em hectares, em reais por hectare, por mês, realmente não impacta bastante o economics. É uma coisa que podemos e ali uma dica, se a advogada anteriormente, a doutora, falou sobre dica de milhões, é que essa dica de milhões que eu dou que realmente o arrendamento é um item que você pode e acredito que deva ser mais agressivo na negociação por aquela terra, tá? Principalmente se ela for uma terra que tem uma irradiação substancialmente maior do que as demais, que você tem uma negociação mais fácil, né? Então, isso tem que ser levado muito em consideração, tá? Agora vamos falar um pouco do que a gente não controla, né? O que é que a gente não controla? Cenário macroeconômico. Então, taxa de juros longo prazo. Então, a gente aqui vai falar um pouco sobre dívida, tá? Então,
Aqui em amarelo você tem a NTN-B, né, que é o famoso IPCA+, que é o principal benchmark do mercado, a referência do mercado. E hoje, né, tanto o NTN-B, né, que é um título do Tesouro, e tanto a parcela fixa da TLP, que é o benchmark também do BNDES para você determinar a taxa da dívida, do financiamento. Se você for fazer uma dívida do BNDES, estão hoje em 6%, né, nessa casa, né, ali próximo dos 6%. Então, o benchmark do comprador do projeto é 6%, IPCA mais 6%, hoje. Né? Então, o seu projeto, já que oferece inúmeros riscos, fundiário, ambiental, legal, orçamento de conexão, enfim, tem que valer o quê? O dobro é IPCA mais 12? Então isso é muito importante vocês terem noção para a gente ter um balizador comum, né? E no Brasil esse é o principal balizador, visto que, na maioria dos casos, não são todos, a inflação energética, né, que é praticada pelas concessionárias, em vários casos, se aproxima do IPCA, né, porque isso aqui é um título do Tesouro que paga IPCA mais um ágio, né, que hoje é 6. Então, visto que o IPCA é acompanhado da inflação energética, a gente pode fazer essa aproximação, ok? Mas é importante que a gente entenda ali a taxa mínima de atratividade ali, o seu QE do seu investidor, do seu sponsor, do projeto que está ali comprando a sua usina, seu projeto. E, obviamente, a taxa de câmbio, né? Que seja você comprando direto pelos distribuidores, aqui no evento, né? Tem muitos distribuidores, e parte deles vai absorver essa variação do dólar, tá? Quando for vender o equipamento para você. Parte não vai, e parte de vocês vai importar direto. Então, quem for importar direto, obviamente que é muito mais competitivo em situações em que você tem um cluster de energia, um cluster de projetos, faz uma diferença grande. A gente entende que essa variação do dólar realmente impacta bastante se você não tiver como travar o seu câmbio via instrumentos cambiais como hedge ou dentre outros, tá? Para você ter, obviamente, uma segurança de que você faz um projeto hoje, daqui a 6 meses o dólar tá mais R$3 a mais e essa variação não ser aceita na sua taxa mínima de atratividade lá na frente, né? Então, isso é importante para a gente ter noção como risco também do projeto e você, de fato, não controla ele. Ultimamente, né, o dólar tem subido, a gente está com 5,40, coisa que a gente não via desde janeiro de 2022. Tá? E algumas conclusões aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, a VAT entende que a janela GD0, GD1 ainda vão trazer bastante frutos, tá? No que se diz respeito aí a projetos Greenfield ainda, porque muitos projetos ainda estão sendo descancelados, né? Eu uso esse termo descancelados, principalmente aqui nessa área, né? Que muitos projetos foram cancelados pela Energisa, pela Equatorial, e então a gente ainda acredita que vai ter um resto ali de projetos que vão ser GD1 e GD0 que vão estar sendo transicionados ainda Greenfield, mas boa parte deles vai estar já em Brownfield, já vão estar conectados, já vão estar pelo menos em construção nos próximos 6 meses, tá? E por isso a gente entende que boa parte desses projetos pode estar na mão, no final das contas, de grandes empresas como Auren, AS, Raizen e todas mais. Porque, de fato, essas grandes empresas tendem a comprar projetos que estão em operação, obviamente, porque já tem um risco mitigado enorme antes daquela compra ser efetuada, né? Então, a janela da implementação GD1 vai
estar acabando. Eu entendo que vai acabar agora em máximo 2025, todos os projetos que ainda estão em papel. Entretanto, para projeto operacional, a gente tem, né, muito tempo ainda de transações de projetos, de forma a consolidar a carteira de projetos dessas grandes empresas, que tem o objetivo de ter um pezinho ali na distribuição, né? E não só em geração centralizada, como muitas que são listadas na bolsa possuem. Okay? Uma outra conclusão importante é a alta de taxa de juros reduz o valor dos projetos ativos. Então, sim, e porque à medida que a taxa de juros vai subindo, você tem primeiro, né, como eu mostrei anteriormente, você tem um benchmark mais alto, você tem uma régua mais alta para vencer nos seus projetos e, obviamente, você vai ter taxas de financiamento, né, se você for adquirir dívida que em projetos que você tem bastante volume, é normal você adquirir dívidas de BNB, BNDES, para você ter ali um fluxo alavancado. Então a gente entende que isso sim vai comprometer o seu fluxo alavancado do projeto, e se isso vai abaixar aquele retorno, isso vai abaixar aquele futuro valuation, aquele VPL do seu projeto. Tá? Então isso é um principal importante aí a ser levado em consideração. E além disso, a gente entende que formas para mitigar isso, né? A gente está falando ali de trazer projetos que são mais competitivos e a gente traz algum indicador como o LCOI, é importante a gente ter para a gente saber quanto quanto de fato a gente está gerando energia naquele projeto, e o LCOI é um ótimo indicador porque ele só analisa tecnicamente, né, a parte técnica, então você não tem viés financeiro, econômico ali. E projetos otimizados, então, tem muitos projetos que só são feitos para dar entrada na concessionária, né? Mas quanto mais otimizado e mais a longo prazo você está pensando daquele projeto futuramente ter um tracker, daquele projeto futuramente ter uma área maior, ou, enfim, o design, a engenharia daquele projeto ser bem pensada é importante no futuro, daqui a 6, daqui a 1 ano, quando aquele orçamento de conexão for feito, depois que a obra de reforço for concluída, e aí você vai entender quanto de fato você tem de valor daquele ativo financeiro na mão, né? Então, financiamento competitivo é um outro ponto importante, se aquele ativo está comprometido, né, com a dívida, né? Então isso também é importante, né? E cada projeto, de fato, é único e requer uma análise específica. Não adianta vocês quererem e de fato a gente colocar aqui todos os projetos na mesma balança, e não é bem assim, né? Eu sou engenheiro, muitos aqui devem ser engenheiros, e a gente entende que a gente, obviamente, quer tentar colocar todo mundo no mesmo Excel, mas às vezes é muito complicado porque cada projeto tem uma situação única, tem uma situação de ambiental única, uma situação de fundiário único, então é importante a gente ter esse critério, esse balizamento, quando a gente for demonstrar pelo menos esses detalhes ali ao comprador daquele projeto, daquele futuro ali adquirente daquele ativo financeiro, tá bom? E principalmente na sua estratégia é importante vocês terem uma estratégia por área de concessão, né? Não adianta nada ter ali uma estratégia muito bem bolada para uma área e não ter para outra, né? Porque as regras são diferentes, os impostos são diferentes, vocês obviamente sabem disso, né? Então, essas aí são minhas conclusões, né? As conclusões da VAT. E a gente tem trabalhado também, tá? E isso é público, com a Albioma, tá? Nós temos um mandato que a gente está assessorando a Albioma para fazer aquisições de projetos, né? Greenfield, tá? E a gente está assessorando eles. Eles tiveram um empréstimo concedido junto ao BTG de 200 milhões de reais, empréstimo ponte, e a gente está assessorando eles para fazer justamente captações nesse moldes
que eu citei aqui, tá? Então, eu fico aqui à disposição se vocês tiverem e quiserem conversar sobre isso, tá? E é isso. Aqui está aqui meu contato e muito obrigado.